Começando mais uma revisão do dia, diário de trade, índice dólar, hoje dia 27 de agosto. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Ative o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos. Lembrando também que amanhã tem sala ao vivo liberada para o público novamente no meu canal do Discord, o link vai estar abaixo desse vídeo também. Curta esse vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, bora falar do dólar primeiro. Hoje um dia, assim, horrível. Horrível, horrível, horrível. Muito travado. Moedor de CPF no índice, no dólar. Muito, muito tenso. Aqui no dólar a gente teve algumas trocas de cor, mas sinceramente não achei nada seguro hoje. Algumas chegaram até a andar. Essa aqui, por exemplo, essa compra chegou a andar uns 25 pontos. Venda aqui também chegou a andar um pouquinho, mas muita troca de cor, muito ruído, mercado realmente travado. Não só aqui, se for olhar também em relação a Renko com médias, eu achei uma bagunça esse dia de hoje também, uma bagunça aqui. Talvez a única oportunidade que eu estava até perguntando, falando ao vivo, né, na verdade, hoje na sala, que seria algo interessante, seria essa possibilidade dessa venda aqui nesse bloco 50, tá? Fora isso, eu não vi mais. Talvez essa aqui também, tinha até comentado, 77, não andou tanto, voltou. Então, um dia bem travado, respeitando aqui essa região dessa resistência, essa região desse suporte. Mercado lateral. Era até de se esperar que fosse ficar assim, infelizmente. Já o dia de ontem já indicava que ia ficar assim. E aí, falando em relação a gráfico de 500 para deixar mais claro o movimento, deixa eu abrir aqui, colocar 5 minutos, jogar para frente esse caixote aqui. A gente teve esse mercado lateral e o que a gente teve hoje? Ontem eu tinha comentado que as médias estariam sem tendência, então ia depender muito do rompimento desse caixote. Não houve rompimento hoje, então ainda vai ser importante o caixote amanhã. Nós tivemos aqui um gapzinho de baixa, mas logo no primeiro candle já demonstrou uma rejeição horrível, um long leg doji, péssimo. O movimento ficou assim, horrível, 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 em torno das médias, e não só isso, mas afunilando também. Afunilando aqui, formando como se fosse um triângulo. O movimento rompeu, teve uma força aqui do nada. Pegou a liquidez da máxima do dia. Tentou pegar a liquidez também do rompimento desse caixote, mas rompimento falso. Pensar que em reversão, eu não tenho confluência suficiente para pensar em reversão. Não caçaria reversão aqui. Movimento volta com o pullback agressivo. Não caço compras aqui também, candle feio. E aí começou doji, 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 rejeição, rejeição, médias de novo sem tendência, até ficar assim até o fim do dia. Olha essa fase aqui do movimento dólar. Muito travado, muito candle doji. Péssimo, péssimo, péssimo. Então, o movimento ainda segue dentro do caixote desde sexta-feira. Ontem confirmou a lateralidade e hoje está ainda dentro dessa região. Lembrando aqui em relação ao macro, 60 minutos, nós estamos aqui no meio de uma região importante, que é essa pernada de alta. Então, nós estamos no meio dessa região. E aí, esse meio pode acontecer o quê? Respeitar esse nível de retração, voltar a subir, ou vai estar acumulando para romper. Ao mesmo tempo tem uma figura de ombro, cabeça, ombro aqui. Ao mesmo tempo do macro tem um grande ombro, cabeça, ombro querendo ser formado, talvez para haver um rompimento só lá embaixo, mas ainda está longe para isso. Então, onde nós estamos é uma região bem chata. E pelo tempo gráfico de 60 minutos, a gente vê o tanto de candle horrível que também está tendo, né? Então, situação bem complicada. Essas regiões seguem sendo as mais importantes, caixote lá em cima de máxima do segundo ombro. Aqui embaixo, como se fosse uma região de linha do pescoço interessante, com gap aberto também. E o caixote mesmo aqui, com um range bem curto. Nós tivemos um range hoje de 42 pontos. Não tão curto quanto o período atrás aí, que chegou um dia a andar variação de 15 pontos, ou menos que isso. Então, uma variação até mediana, porém bem complicada de operar. Não vi nada aqui interessante em relação ao dólar, não fiz nada no dólar. O índice eu cheguei a fazer 2 operações. Foi pelo Renko, troca de cor. Hoje teve poucas trocas de novo, mais um dia aí com baixa variação. Então, falando aqui em relação à primeira troca que eu cheguei a fazer, primeiro, início do dia, teve bastante ruído aqui, o movimento estava assim bem travado. Quando começou a desenvolver, teve essa troca de cor aqui de venda que não chegou a andar tanto, se for ver aqui em relação a pontos 237. Houve troca para compra, estopou, e aí eu fiz essa venda. Essa venda aqui chegou a andar uns 200 pontos, praticamente não fiz parcial. Voltou.
Estopou por ter trocado de cor, então o primeiro stop aqui foi de praticamente uns 55 pontos. Estopou. Não virei para compra, não tinha cenário bom para compra. O cenário do índice ainda segue muito esticado para compra. E trocou de novo para venda. Tava com cara de pullback para voltar a cair. Tinha risco sim a operação. Fiz a venda, trocou de cor e já estopou. Não fiz mais nada. E aí essa troca aqui acabou dando uns 300 e poucos pontos e ficou bem travado depois no fim do dia. Já em relação aqui, olhando o Renko com médias, eu achei bem complicado o cenário. Início do dia, nós tivemos aqui um canal, né, bem confirmado aqui. Possibilidade de vendas depois, quando a 9 e a 20 passou para baixo dessa região dessa VWAP. Teve a possibilidade de venda aqui, até interessante, porém ainda assim muito perigoso. Chegou a andar, depois aqui eu já não acho legal, o movimento ficou bem travado e aqui essa venda eu já estava na venda pelo 12R. Então eu não teria aumentado a mão aqui não, porque nem tinha andado o suficiente. E aí o movimento ficou bem travado depois, sem dar muitas oportunidades, demorando muito para andar. Falando em relação ao gráfico de candles, mostrando aqui o que aconteceu e onde que o gráfico estava, né? Abri 5 minutos, contrato atual. Esqueci de abrir aqui. Que nós tínhamos? Eu tinha marcado algumas coisas importantes, entre elas esse caixote de resistência, nossa máxima histórica, esse suporte e esse canal aqui de alta, que o preço estava trabalhando dentro dessa região e afunilando. Hoje abriu dentro desse canal ainda, dentro dessas regiões. O primeiro candle foi de força compradora, mas não demonstrou um dia de força compradora realmente. A gente vê que dentro da região do primeiro candle do dia foi onde o preço mais trabalhou, então a gente não teve grande variação. Foi um dia bem travado, um dos piores de volatilidade, de variação na verdade, nos últimos tempos aí. As médias sem tendência, o movimento aqui estava dando uma interpretação que talvez queria romper máxima histórica, só que não estava tendo aquela força, não estava tendo aquela força compradora, e aí de repente vem uma força vendedora muito forte. Faz aqui uma reação muito estranha, esse candle aqui que teve na hora foi muito estranho. E já depois doji enorme e vê esse candle vendedor muito forte. Nessa área aqui, pelo Renko, eu cheguei a fazer a venda, porque pelo gráfico de candles não tinha risco retorno nenhum. Queria que o preço tivesse chegado aqui na região da média 200, porém, acabou respeitando uma coisa que eu vejo que é muito importante, que é a VWAP do dia anterior, depois de não ter sido testada por um tempo. VWAP do dia anterior, média 200 exponencial e LT desse canal. E junto também tinha essa retração aqui, se eu marcar, estava bem próximo aqui de 50% de retração. O movimento acabou voltando, fez um pullback. Aqui, nessa região, acabou trocando de cor, né? Então tive que sair. E vendi de novo. O movimento aqui deu indicação de respeitar. Pensar em compras aqui talvez por falha, né? Falha aqui dessa região e pensando num fundo duplo antecipado. Eu achei o candle, assim, meio feio. Um pouco arriscado aqui. Porém, o preço teria ido, mas um ido não o suficiente. Só foi para testar máximo. Trollou bastante gente aqui, porque a gente estava achando que, poxa, estava vindo forte o movimento, será que vai romper máxima histórica? O futuro não rompeu máxima histórica, não chegou a testar aqui a máxima histórica. E já teve uma mega barra depois, um bear 180 que nem teria sido acionado. Tentou de novo subir, não conseguiu, voltou tudo e fez um topo duplo, mais um topo duplo dentro de um mercado que estava talvez até em alargamento. Respeitou esse alargamento, testou de novo a LT. A LT tentando respeitar, mas olha o tanto de candle de rejeição aqui. Uma briga de forças compradoras e vendedoras muito complicado. E aí acabou rompendo essa LT, mas um rompimento de forma agora lateral. Que isso vai acabar sendo importante para amanhã. Vou ter que marcar esse caixote aqui. Então, um caixote marcado e importante agora para amanhã. O mercado hoje com uma variação muito baixa, então tomei 2 stops bem assim de boa, mas eu acho que muitas pessoas devem ter feito um giro louco aqui nessa região. Um dia que infelizmente a variação estava muito baixa, de 500, 600 pontos praticamente, numa região próxima de topo, de máxima. E aí algumas coisas aconteceram, achei estranho hoje, porque o Ibov, que é a base principal, chegou a renovar a máxima. Foi esse rompimento aqui. O futuro não foi, então o Ibov foi antes do futuro. Bem estranho aqui o cenário que aconteceu hoje. Segue ainda muito estranho, porque acaba formando também um PFR aqui pelo Ibov. Já o futuro, deixa eu ver aqui como que fechou. O futuro também fechou como se fosse um PFR. Então, voltando aqui para o Ibov, nós temos afastamento das médias, o LS está ativo. E será que isso aqui também respeita? Ó? Formando um oco no LS.
formando um oco no LS, ativo então, longe da média de 9 que nem foi testada. Nós temos amanhã, quarta-feira, o semanal está esticado também. Inclusive o semanal está com o LS também ativo. Um cenário aqui bem complicado. O movimento hoje foi estranho, eu vou explicar já já porque teve uma explicação bem justificável em relação às ações. Primeiro, porque o setor financeiro que foi o que puxou, né, ao longo desses dias, o setor financeiro hoje teve uma correção bem mais expressiva do que o Ibov. Movimento mais forte, chegando mais próximo da média de 9. E por que que o índice não caiu? Por que que o índice ainda conseguiu quase fechar no 0 a 0? Porque aconteceu o que eu estava comentando, que seria um grande perigo. Que no dia que o financeiro começasse a cair, nós tínhamos que tomar muito cuidado, porque outras duas grandes ações que não ajudaram o movimento de alta, que foi Vale e Petro, se elas começarem a subir e o financeiro de um lado, vai ser briga de corda. Então vai depender muito de quem vai estar puxando mais. E aí hoje o financeiro chegou a cair 0,71, é muita coisa, porque é um índice que pega várias ações por trás, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, etc. Não é uma ação, isso aqui é um índice. Então, um medidor, pega uma média dependendo do peso, né, de cada ação no setor financeiro. Já a Vale é só a Vale, já a Petro é só a Petro. Por isso que o IFNC é muito forte, porque compõe outras ações por trás. E aí aconteceu, ontem, né, relembrando, ontem o movimento foi muito, assim, chato também, porque ao mesmo tempo que o IFNC queria corrigir, Petro não deixou. Petro subiu 7%. 7% é muita coisa e acabou puxando muito o índice. Hoje não foi a Petro, hoje foi a Vale. A Vale 3% de alta é muita coisa e ela é muito mais pesada do que a Petrobras. Então a gente tem aqui um movimento que hoje teve briga de corda. A briga de corda ninguém ganhou praticamente porque ficou no 0 a 0 o índice. Então nós tivemos o IFNC caindo e aí se eu abrir o gráfico da Vale, a Vale que subiu por quê? Um dos motivos, o minério de ferro subiu muito forte lá fora, na minério de Dalian, commodity importante para a Vale, e também porque houve troca do presidente da Vale ontem na calada da noite, tá? Então nós tivemos um gap, assim, um puta gap aqui, 3% de alta, um movimento bem forte, e ajudou o movimento do índice. E aí tem como é que fala? Uma função do Profit que chama, deixa eu compartilhar aqui na tela, composição dos índices, que pega o peso de cada ação, mostra pra gente em relação a pontos, quanto de pontos que está ajudando em relação ao Ibov. De movimento de alta hoje, só a Vale ajudou aqui 473 pontos de alta. Depois vem a Renner, né? Rent, BRF, vai. E depois tem outras muito pequenininhas aqui. Mas, no geral, o foco do movimento de alta foi da Vale. E na ponta vendedora? Ponta vendedora, Petro 4, Petro 3, juntas aqui quase 200 pontos, né? Mas se for somar as outras aqui, a gente vê que ainda assim foi uma briga bem assim acirrada, porque é quase 0 a 0. De um lado tinha 400 pontos de alta, vamos supor, e de outro também 400 pontos de baixa. Só que aí o índice não andava, então a gente não teve uma direção tão forte hoje. A Petro estava de um lado, puxando. O setor financeiro também, ó, a gente tem aqui Bradesco, Banco do Brasil, e aí aqui a Vale sozinha no movimento de alta. Então essa composição comprovando que o movimento hoje foi uma briga bem complicada e não houve vencedor no dia de hoje, por isso que o índice ficou tão travado. Nós tivemos os juros positivos hoje de novo, então assim, ficou muito travado o movimento, complicado. E aí, amanhã, eu não estou criando muitas expectativas também. Seria muito interessante que ambas ações tão importantes assim fossem para o mesmo lado. Seria muito mais fácil, por exemplo, IFNC corrige ou fica parado e Vale e Petro cai. Mas aí é muito complicado, por exemplo, hoje IFNC caindo e Vale subindo. Aí é briga mesmo. E tem que tomar muito cuidado em relação à variação. 3% de Vale é muita coisa. Talvez se não tivesse subido isso tudo, fosse talvez um 0,50%, nós teríamos tido um dia mais forte de correção, talvez. Hoje não tinha notícia tão relevante que poderia agitar o mercado, IPCA na abertura, mas isso aqui não é de agitar. 11 horas acabou tendo uma aqui dos Estados Unidos, mas não trouxe volatilidade. E amanhã nós também aqui, só para confirmar, nós não temos notícia durante o pregão que tende a agitar. Então amanhã tranquilo. O foco vai ser quinta-feira, que é o PIB dos Estados Unidos, então de notícia bem tranquilo. O mercado lá fora também foi assim, bem chato. Isso aqui é o S&P travado.
O Nasdaq chegou a estar travado na parte da manhã. E aí nós tivemos aqui essa abertura, né? O movimento ficou travado em torno das médias. O DXY até pelo menos teve um movimento forte vendedor, está na região de 100. 100 é um preço teórico muito importante. Deixa eu colocar agora o gráfico diário para facilitar. Olha o gráfico diário do S&P nos últimos dias. Não movimentou. Tá assim, horrível. Então não é só aqui. O Nasdaq tá parado também, parado nessa região. O DXY, Dow Jones chegou até a renovar a máxima, tá estranho. Porque a gente vê então que Dow Jones dessa vez está performando, não é o Nasdaq praticamente. E Dow Jones compõe as 30 eu acho, maiores empresas do S&P que faz parte das 500, né? Então 30 das maiores. Então as 30 maiores ajudaram esse movimento de alta e dessas 30, em relação à Nasdaq, não são todas que ajudaram, né? Então movimento bem parado aqui no setor de tecnologia. O movimento aqui renovou fundo do dólar. E isso é importante que o dólar lá fora está num patamar agora de como se fosse uma balança de equilíbrio. Que nós estamos, na verdade, do preço 100, né, que diz que abaixo de 100 o dólar está desvalorizado no mundo, acima de 100 está valorizado e está chegando nessa tampa desse equilíbrio, dessa balança aqui, e está chegando de forma esticada. Tá muito estranho. O nosso CWZ tá ok, tá travado ainda, movimento muito fraco hoje, muito fraco. O VIX, ok, fraco. Minério de ferro tá subindo. Petróleo revirou, tá? Revirou tudo. Deu um reverso aqui, tava subindo, virou para baixo. O movimento ok, nada de agitar demais. A Vale, que eu tava olhando o pré-mercado, ela tava realmente querendo subir o pré-mercado dela. Por enquanto o pós-mercado tá no 0 a 0, ok. Aqui, Petro fazendo um movimento bem tranquilo hoje também. Eu falei, né, que depois de um dia grande de movimento igual ontem, de 7%, é normal que o dia hoje ficasse parado e hoje até que ficou parado, meio correção. Então, lá fora bem chato mesmo. Outras coisas interessantes aqui, só comentando a respeito, ressaltando novamente que o presidente da Petro não, da Vale é outro. E é engraçado, né, que quando é da Petro agita muito mais, né, o mercado, porque a Petro ali tem um dedo maior em relação à política, né, de canetada de política. Então, a mudança aqui da Vale, eu não sou a melhor para comentar, mas eu não sei bem o que pode refletir isso a longo prazo. Não sei quem que é essa pessoa. Esse Gustavo Pimenta eu não conheço. Enfim, não tem ações da Vale. Não estudo essa parte, então só comentando aí para quem tem ações da Vale. Então o mercado de ações hoje ficou bem dividido, maior parte na ponta negativa, né? E relembrando a Vale que foi que ajudou o movimento de alta. Então o índice hoje, a oscilação foi absurdamente fraca, 610 pontos de range, um dos menores que a gente teve, tá? Então, essa oscilação é menos da metade do que ela vem oscilando nos últimos 20 pregões. Então, um pregão atípico na questão de oscilação e muito difícil para operar. Uma oscilação muito baixa aqui mesmo. Se for olhar aqui, nós tivemos uma oscilação também um pouco parecida nessa região aqui, ó. Nessa região, um candlezinho bem chato, bem pequenininho. E aqui também, nesse fundo, possivelmente também. Então, 610 pontos de range é tenso mesmo. Em relação ao dólar, a questão do Sonar aqui, que de vez em quando eles postam, que é como se fosse um rastreamento de preço importante, né? O que nós temos aqui? Se eu tirar isso aqui, o povo fofocando aqui. Aqui, o dólar, algumas regiões de interesse. Nós estamos próximo de 5,50 de novo, né? Nós temos um interesse muito forte de venda aqui no 5,450. Tá? 5,450. Então aqui continua mostrando grandes posições vendidas na região de 5,45 para o vencimento agora, praticamente no final de semana, dia 2/9 aí. Então, e a moeda está próxima aí desse preço. Então, talvez a gente pode ter um movimento vendedor nesses próximos dias. Lembrando que está finalizando o mês, faltam mais 3 pregões. E é importante a gente lembrar da VWAP aqui. A VWAP do dólar do mês está aqui em cima. Então, 5,45, deixa eu ver aqui. É exatamente um pouco abaixo do preço, é onde está a linha do pescoço aqui. Então, vai ser importante esse preço. 5,45 me ajuda a lembrar disso.
porque pode ser mais um fator para confirmar esse ombro, cabeça-ombro aqui do dólar, para jogar um pouco para baixo e não ficar tão distante da VWAP mensal, que está aqui em cima, tá? Já o índice, olhando apenas o contrato atual, a VWAP mensal também está aqui embaixo, então o preço está trabalhando muito perto dessa VWAP, tá? Tá bem travado nessa região. Outra coisa que é interessante em relação ao mercado americano como um parâmetro, né, de pensar a longo prazo que pode acontecer, isso aqui é uma comparação do que acontece nos anos de eleição. Eleição nos Estados Unidos, que vai acontecer agora em novembro, e aí tá uma agitação. Então, durante os meses de verão, que vão do final de junho a setembro, que no caso a gente está ainda então nesse ciclo, os volumes de negociação costumam ser mais baixos devido ao período de férias. E aí essa diminuição na atividade pode resultar em menor liquidez e maior volatilidade do mercado. Então a gente está vendo que realmente o volume lá fora, o S&P aqui, está bem baixo, muito baixo essa subida. E outra coisa, aí em anos de eleições presidenciais o mercado tende a sofrer uma correção justamente depois então a partir de setembro a novembro. Setembro e novembro, aí eu não sei se é setembro a novembro mesmo ou setembro e novembro, ou seja, outubro não mexe. Achei estranho, deveria ser a novembro. E aí, por exemplo, nós temos aqui um padrão. Em relação ao movimento atual, nós tivemos essa queda bem forte, que foi esse movimento aqui. Então, a linha preta é o que está acontecendo atualmente no S&P. Aqui em linha azul é todas as eleições, desde 49 até 2023, só que com o seguinte detalhe, em que nenhum dos candidatos é o atual... Peraí, desculpa. A linha azul considera todas as eleições, padrão então sazonal geral após as eleições, e a linha vermelha é um padrão sazonal em que nenhum dos candidatos é o atual presidente. Por exemplo, Joe Biden ele desistiu. Ele não é candidato. Ele não é candidato, então aqui também nós temos um outro detalhe para a gente poder reparar. A gente vê então que a singularidade na eleição de novembro é que nenhum dos dois candidatos, né, é o atual presidente. E aí observou que nesse caso a correção tende a ser mais acentuada, embora a amostra seja pequena. E aí, o que nós temos aqui? Um movimento que possivelmente pode ter uma correção bem forte. E conflui também com alguns comentários de gráfico aqui, que a gente pode ter apenas o rompimento da máxima histórica e depois voltar forte e confirmar esse topo duplo. Tá com cara de fazer esse movimento, juntando com esse período de eleições que tá para chegar. Então, tomaria cuidado em relação a isso. É mais um comentário aqui que eu achei interessante. Mas fora isso, amanhã eu estou sem muitas expectativas também. O dia de hoje foi triste, amanhã pode ser triste também. Fazer o quê, né? Então, vamos ver como que vai ser o dia de amanhã.